Olá, virginianos! Por aqui a gente segue trabalhando com uma certa ideia que existem orientações pontuais para o tarozinho nos passar ao longo desse mês de agosto. O mês de agosto sendo aquele mês que é determinado tanto pelo cansaço quanto pela revisão em suas longas semanas, e é isso que a gente está tentando olhar aqui. Durante esse mês a gente vai tentar passar aqui, talvez se aparecer, né, claro, um olhar sobre o que ficou para trás e deve ser colocado e depositado na sua vida no agora, ou então uma ação que deve ser colocada e exposta ao mundo nesse mês de agosto. Vamos ver quais são as direções possíveis para esse geminiano aí. E espero que enquanto eu vou embaralhando as cartinhas, você possa se inscrever, você possa deixar aí um certo comentário, um alô. E para consultas particulares é só me procurar no e-mail aqui embaixo ou em todas as minhas redes sociais, @anomarte. Então, vamos lá, vamos encontrar esse recado para Virgem. Agosto de 2025. Apesar de levar em conta, né, esse mês para a gente fazer essa leitura, eu sempre acredito que algumas mensagens chegam no momento que deve chegar, ou que a gente está preparado. Isso tanto quanto eu já vi em consultas, quanto já passou por mim. Então, esteja aí aberto a quando essa mensagem chegar para você. Ok, o que o mês de Virgem traz para ele? Mês de agosto, 5 de ouros, Imperatriz. Caíram 3 cartas, vou reembaralhar para pedir só uma, por favor. Uma cartinha para o mês de agosto, ok. Um recadinho um tanto quanto talvez desequilibrado para a vida desses geminianos ou virginianos, que vem trazendo uma certa angústia sobre cada vez que eu tento escalar ou tento chegar em algum nível que representa uma melhor estabelecimento financeiro, melhor estabelecimento de vínculos profissionais, realmente naquele caminho onde há uma maior abundância e eu posso fazer planos, parece que as coisas elas vão minguando. Parece que na vida de alguns virginianos, os seus planos, suas intenções, os seus estudos, os seus esforços, eles vêm sendo podados, mesmo que em sua matriz, em seu desenho, pareçam ideias que são muito bem elaboradas, muito bem feitas. E aí o baralho vai dizer assim, né? Com essa imperatriz e esse cavaleiro de espadas. A grande questão não tá que você não consegue produzir ou não consegue desenvolver. É esse sentimento da escassez que te acompanha, ele é um sentimento que deve ser sim notado e ele deve ser percebido principalmente quando você está tentando martelar ou bater a cabeça numa ideia que você já percebeu em outros momentos que não era para você. E aí essa imperatriz, como essa, né, essa nossa carta dos arcanos maiores que vai estimular a criação, a gestação, aliada ao nosso cavaleiro, vai falar assim: e às vezes muitos planos e muitas coisas não vêm dado certo para você porque você busca dar credibilidade a ideias que ainda estão no papel, ou às vezes nem estão no papel ainda. Então aqui tá falando da falta de um rigor e percepção da própria realidade para criar alguns caminhos onde não apenas a prosperidade esteja lá, mas você também consiga enxergar diversos ângulos de algumas aventuras. Aqui parto desse princípio dos 5 de ouros para falar desse campo financeiro e profissional, porque esse campo financeiro e esse campo profissional também vai reger outras formas que você tem de olhar para as suas relações ou para a sua própria condição de vida. Quando a gente fala sobre essa sensação, esse sentimento de escassez, a gente não está falando simplesmente eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho trabalho, ou eu não tenho alguma habilidade. Mas aqui é um sentimento de
como se a gente se sentisse negado pela vida de estar num ponto onde a gente consegue ver uma fruição melhor das nossas escolhas, dos nossos caminhos. Parece que está tudo muito travado, mas é porque em determinado momento um virginiano pode ter chegado no lugar ou pode ter sido orientado a fazer algo e ele acabou lendo só a primeira página do que aquilo envolvia. E nessa inocência, vou colocar assim, de olhar para a vida apenas como grandes planos estão aí para serem realizados e eu posso fazer, em vez de pensar quais as condições eu tenho para fazer isso, qual é o estudo de realmente áreas, de perspectivas eu faço, eu só acredito fielmente que eu sou capaz e vou lá e banco. Então, aqui que a gente tem esse descontrole entre o que é aquele caminho que é da intenção e é de uma intenção do tipo, eu quero ficar rico, eu quero ter uma casa, mas você só enxerga isso à frente e para de reparar como você está aqui agora e reparar como esse mundo ao seu redor está também. Então foi te dado algumas oportunidades de sair da escassez, mas em alguma medida aquilo que você praticava ali e falava e dizia que ia fazer ou se sentia no controle daquilo que aparecia para você, na real não era seu, no sentido de você estar numa posição que você tem muita autonomia, mas os meios de produção não são seus, as máquinas não são suas, o resto que gira essa engrenagem não é seu, não pertence a você. E nesse encanto inicial de achar que estava saindo de um momento mais insalubre, mais desgastante da vida, em prol de uma abertura no campo profissional e financeiro, você não percebeu que você foi se ludibriando com coisas, espaços e meios de produção que não são seus. E aqui eu falo meios de produção no sentido de... vou dar um exemplo que está rondando a minha cabeça, mas é como você ir trabalhar de Uber, mas você não tem um carro e você acaba alugando. Em algum momento, esse carro não pode estar... Você não vai conseguir mantê-lo ou você não vai conseguir equilibrar os ganhos. E assim vai, é a mesma coisa de eu estou pagando aluguel, estou aqui fazendo grandes reformas dentro da minha casa, mas aí um dia o dono pede a casa e cadê, né? Dei um dinheiro para investir numa coisa que não era minha. E isso não vai só no financeiro, isso vai no seu esforço, isso vai na sua visão. Às vezes você auxiliou muito na contribuição de crescimento do outro e na hora desse outro apoiar em você, né, no caso, não foi. E o que mais a gente pode falar, né? A gente revisitou um passado, entendeu um pouco o presente, mas o que pode ser um conselho futuro aqui para esses virginianos que chegam até aqui? Gente, 8 de copas, rei de ouros e cavaleiro de ouros. É aquela coisa assim... Eu sei que se despedir de alguns ideais, de alguns sonhos, de algumas ambições, elas pode ser um tanto quanto doloroso e um tanto quanto perigoso, porque às vezes você fica naquela nostalgia de, nossa, se eu tivesse pegado aquele caminho à direita lá naquele ano de 2015, as coisas teriam dado certo. Mas aqui agora, em vez de você ficar pensando no que poderia dar certo nesse passado, é você entendendo que algum tipo de segurança precisará ser deixado da sua vida, mesmo que aquilo faça sentido, para que você consiga não mais se perceber enquanto essa pessoa que já entendeu, aprendeu tudo, e sim como alguém que lentamente está entendendo o seu próprio processo e qual é esse projeto em busca dessa estabilidade e tentando sair dessa estagnação. Aqui muitas pessoas podem até mesmo ser atropeladas ali pelo seu desejo, pela sua ambição de eu quero crescer, quero desenvolver, quero fazer isso, e elas apenas enxergam o produto do resultado final, como eu disse, né, ganhar muito, e não enxergam que para isso você terá que
se desdobrar algumas vezes e se tirar daquele lugar de protagonista, e sim como alguém que ainda depende desse outro para chegar em algum lugar. Então, aqui são alguns avisos onde os tchauz são bem-vindos, mas também uma reflexão sobre esse momento de agora. Eu sinto que as cartas puxam muito esse virginiano para o presente, então já vou deixar aí para eles analisarem mais a fundo. Enfim, eu sou Francine Oliveira, aqui do Marte Cartomancia. Já pedi aí a sua inscrição, mas peço de novo. Um beijo e até a próxima.